Olá, eu vou falar com vocês sobre as pneumonias. Um tema muito importante, não só dentro da pneumologia, mas de uma forma geral na nossa preocupação em poder cuidar melhor das pessoas. Esse material ele é destinado para alunos de graduação em medicina, com orientações para o estudo das principais doenças respiratórias. O tema de hoje será a pneumonia. Eu sou Marcelo Fuad Rabarri, eu sou médico pneumologista, sou servidor público federal, professor titular de pneumologia da Faculdade de Medicina da UFG, também sou professor titular na Faculdade de Medicina no Centro Universitário de Anápolis e sou pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Os objetivos dessa apresentação, então eu dividi em três E's, para ficar mais fácil para vocês lembrarem durante a apresentação. Então, o primeiro é estimular a melhor compreensão sobre a importância das pneumonias no contexto da saúde, da atenção à saúde integral. O segundo é exercitar o raciocínio clínico para o diagnóstico e tratamento a despeito da reduzida capacidade de confirmação do agente etiológico. Então, nós vamos ver isso ao longo da apresentação e eu vou enfatizar a necessidade de um diagnóstico rápido, de um início precoce. Entretanto, a apresentação ou a confirmação do agente etiológico, ela muitas vezes não será possível. E em terceiro, entender a importância dos diagnósticos diferenciais quando se trata da pneumonia. Então, esse é um caso de um paciente que eu tive a oportunidade de atender há alguns anos e eu me senti incapaz de tratar. Um homem de 65 anos, empresário, 48 horas de febre, de história, com adinamia, ele evoluiu com insuficiência respiratória e morreu no 5º dia de doença. Causa da morte, pneumonia. Então, essa aqui é uma tomografia e do lado direito a gente observa uma grande consolidação, é quase que uma hepatização do parênquima com a presença do broncograma aéreo. Capacidade de prevenir. Essa é uma jovem médica com quadro agudo de tosse produtiva, febre alta, evoluiu com taquicardia e leucocitose. Então ela teve um quadro de infecção, apresentou uma resposta inflamatória sistêmica e desenvolveu um quadro de sepsis, apesar de ter todas as informações disponíveis, já que ela é uma profissional na área da saúde, e ainda assim não se consegue prevenir essa doença que tem uma agressividade tão grande. Aqui uma radiografia de tórax, mostrando uma opacidade heterogênea no lobo inferior do pulmão esquerdo. A imagem do raio-x de tórax em PA preserva a silhueta cardíaca. Então, dessa forma, dá para inferir que essa imagem está na região posterior. Quando a gente avalia uma radiografia em perfil, percebe-se que a opacidade está toda localizada, então, no lobo inferior do pulmão esquerdo. Esse é um dado retirado do DataSUS, onde ele demonstra ao longo de 10 anos as internações por pneumonia no Brasil. Então, aqui embaixo em relação à idade, e aqui são o número de pacientes internados. Então, quando nós observamos de 2008 para 2017, percebe-se que nas fases menores, na primeira infância, até depois da idade escolar, até a partir, inclusive não, até a fase adulta, até os 50 anos, por exemplo, percebe-se que o número de internações por pneumonia tem caído. Na faixa etária acima dos 70 e principalmente acima dos 80 anos, percebe-se que o número de pneumonias tem aumentado. Quando observamos a letalidade por pneumonia, ou seja, aqueles pacientes que internaram e que morreram por pneumonia no Brasil, em 10 anos também, observa-se então que a letalidade ela é baixa até os 30 anos e a partir dos 40 anos ela começa a subir e principalmente veja-se que essas linhas iniciais elas correspondem aos anos de 2007
e as finais ao de 2016. Então, observa-se um grande incremento na letalidade dos pacientes com pneumonia, ou seja, aqueles pacientes que internam e que acabam morrendo na internação. Então, se observamos que o número de internações no Brasil, que era em torno de 70, subiu para 80 mil, mais que nos últimos anos tem chegado a 60 mil internações por ano. Pelo contrário, a letalidade desses pacientes, que era em torno de 4.500, hoje já é quase o dobro, por vários motivos, provavelmente porque nos pacientes acima de 60, 70 e 80 anos, as pessoas têm vivido mais e por isso eles ficam mais propensos, e principalmente com a presença também das comorbidades, o que aumenta a agressividade desses quadros de pneumonia. E aqui nessa avaliação mundial do impacto do DAILY, que esse DAILY é na verdade os anos de vida perdido por uma morte prematura, por uma incapacidade em relação àquela expectativa inicial. Então se observa-se que em 1990, agora em 2010, abaixo apenas das doenças isquêmicas do coração, estão então as infecções respiratórias, infecção do trato respiratório baixo, ou seja, as pneumonias, demonstrando então o grande impacto que isso tem, não só quando olhamos os dados do Brasil, mas também quando olhamos os dados mundiais. Então, as pneumonias são doenças inflamatórias, agudas, de causa infecciosa e que acomete os espaços aéreos e são causadas por vírus, bactérias ou fungos. É importante ter essa percepção de que pneumonia não é só causada por um germe bacteriano. E elas são divididas até do ponto de vista do manejo nas pneumonias adquiridas na comunidade, que será o grande foco dessa apresentação, que são aqueles pacientes que adquirem a infecção fora do ambiente hospitalar ou de unidades especiais de atuação à saúde, ou ainda se manifesta em 48 horas a despeito do paciente ter sido internado. Então esse é um grupo de pneumonias chamados na sigla PAC, pneumonia adquirida na comunidade. O outro grupo seria as pneumonias associadas aos serviços de saúde. Daqui a pouco eu especifico melhor quais seriam esses serviços de saúde. Então, o desenvolvimento de uma infecção em qualquer parte do organismo geralmente obedece uma das seguintes circunstâncias. Então, primeiro, a necessidade da agressão do tecido pelo micro-organismo, contra o qual o hospedeiro não apresenta uma imunidade inicial. Essa agressão ela tem que passar, enquanto estamos falando do sistema respiratório, pela nossa imunidade ou pela nossa resistência às agressões primárias, que seria o trato respiratório superior. Então, o aquecimento que sofre o ar quando se respira pelo nariz, os pelos, e aí depois na mucosa existe a questão dos cílios. Então, tudo isso exerce uma barreira natural inicialmente. Se essa bactéria, ou se esse micro-organismo, ou se esse vírus invade uma quantidade superior aos nossos mecanismos de defesa, então esse hospedeiro ele vai ser lesado desse ponto de vista. Então eu preciso de ter, ao mesmo tempo, uma quantidade grande do micro-organismo agressor, e quanto maior for a fragilidade do hospedeiro, se ele apresenta algum problema de defesa, então nesse sentido ele vai acabar sendo acometido por aquela infecção. E os principais agentes bacterianos envolvidos na pneumonia adquirida na comunidade é o Streptococcus, é o principal agente. O Mycoplasma, o Staphylococcus, a Legionella, a Chlamydia, o Haemophilus influenza. Então aqui nós temos 6 principais bactérias que vão ser responsáveis pela grande maioria das infecções bacterianas. Não quer dizer que as bactérias são os principais agentes das pneumonias adquiridas na comunidade. Foi o que mostrou esse estudo, com mais de 2.000 pacientes analisados nos Estados Unidos, onde foram feitas exaustivamente todas as pesquisas para avaliar o agente etiológico, e eles encontraram nesses 2.259 pacientes
apenas 996, ou seja, em 38% apenas, foi possível identificar o agente patológico, o agente etiológico. Então veja bem, quando eu disse que uma das metas dessa apresentação é que vocês possam exercitar o raciocínio clínico para que a gente possa fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento em uma doença onde 2/3 dos casos não são definidos os agentes etiológicos. E nesse grupo de 38% que foi definido os agentes etiológicos, veja que os dois principais agentes são vírus, o rinovírus e o influenza A ou B. Em terceiro lugar vem o Streptococcus e aí depois vem mais outros vírus, né? E aí só depois lá na frente vem o Mycoplasma, Histoplasma e depois Legionella e aqui algumas bactérias gram-negativas. Essa tabela ela mostra no amarelo mais escuro o rinovírus sendo identificado como agente único e amarelo mais claro ele identificado como um copatógeno. Então veja que a grande maioria dos micro-organismos, né, eles também são encontrados como os patógenos. E até vírus com bactérias, né? Então muitas vezes aqui, olha, 22% só os vírus, 2% a co-infecção vírus-vírus, 3% a co-infecção vírus-bactéria, 11% que seria a bactéria sozinha, né? E aqui também são identificados tuberculose e os agentes fúngicos. Então, mostrando que a identificação desses patógenos ela é muito variada e ela não representa, na verdade, as bactérias não representam a grande maioria dos patógenos encontrados em pneumonia adquirida da comunidade. E aqui um outro dado muito interessante, mostrando a detecção dos patógenos em relação à época do ano. Então, assim, coincidindo com o inverno americano, né, os meses de dezembro ou de novembro a fevereiro, na linha de baixo são as bactérias e no gráfico de cima são os vírus. Veja que há uma coincidência, né, de acometimento viral com acometimento bacteriano. Então, existe até um dito popular, né, que a gripe vira pneumonia, e na verdade não é que ela vira pneumonia, mas a agressão viral ao epitélio respiratório, ela proporciona que a partir de um quadro viral ocorra uma infecção bacteriana. Então é outro dado importante para que a gente possa tê-lo com bastante entendimento para fazer o exercício do raciocínio clínico, levando em consideração, por exemplo, um quadro viral prévio e em seguida um quadro de pneumonia. Então, possivelmente, a infecção viral agrediu o epitélio respiratório e aquilo proporcionou, então, o acometimento da passagem dessas bactérias e o acometimento e o aparecimento da pneumonia. Eu havia dito, então, que os dois grandes grupos seriam a pneumonia adquirida na comunidade e a pneumonia associada aos serviços de saúde, que são aquelas que acontecem 48 horas após a internação, ou então por internação por mais de 2 dias dos últimos 3 meses, que moram em instituições de cuidados de idosos, o que está sendo cada vez mais comum no nosso país, já que a população, a expectativa de vida no Brasil aumentou e com isso essas instituições têm surgido com uma maior frequência. Aqueles indivíduos que têm recebido tratamento antibiótico nos últimos 3 meses, pacientes em diálise ou pacientes que recebem medicação intravenosa domiciliar, pacientes que estão em cuidados domiciliares de feridas ou algum familiar com algum paciente que tem uma infecção multiresistente. Então, nessas situações, os germes já mudam. Então, é o estafilococcus resistente, é a pseudomonas, é as bactérias, outras enterobactérias gram-negativas, são as bactérias do grupo da família dos Acinetobacters, que elas acabam tendo uma evolução um pouco mais indolente, mas uma agressividade contínua, já que há uma dificuldade muito grande no tratamento dessas bactérias. Então, isso é apenas para vocês entenderem que em situações onde esse paciente tenha sido exposto a algum serviço de saúde, a prevalência daqueles germes ou agente etiológico para embasar o nosso raciocínio clínico vai ser um pouco diferente da outra situação onde a definição
foi de uma pneumonia adquirida na comunidade. Então, há necessidade de uma agressão e, comumente, a bactéria chega por aspiração ou por microaspiração de secreções do orofaringe, em algumas situações por inalação de aerossóis e, em situações menos comuns, a disseminação hematogênica, principalmente, por exemplo, nos casos de pneumonia por Staphylococcus aureus, a disseminação a partir de um foco contíguo e a retivação local de uma bactéria que eventualmente estava quiescente, o que acontece em algumas vezes nas situações, por exemplo, da tuberculose. Aspirações de secreção do orofaringe é muito importante, não tenham isso em mente, e isso é importante para que a gente possa entender e ajudar a prevenir as situações. É claro que os nossos mecanismos de defesa vão contrapor a isso, o fechamento da glote, reflexo de tosse, a presença do muco, a atividade do batimento ciliar, os próprios fatores de células que estão presentes no muco vão contrapor esses micro-organismos e os macrófagos e as microglobulinas alveolares também exercem esse efeito de proteção. Aqui é só um alerta, porque quando eu penso em aspiração, eu estou falando de microaspiração, mas em algumas situações existe a macroaspiração. Então, são pacientes que têm algum tipo de doença associada, como pacientes que estão sendo intubados e acabam de retirar o tubo, pacientes com doenças neurológicas, até os próprios pacientes com DPOC que têm disfagia, ou as doenças de alteração de motilidade esofagiana, com estenose, doença de Chagas, uma doença prevalente no nosso meio. Então, tudo isso vai levar a algumas situações de macroaspiração, e essa macroaspiração, aqui são alguns exemplos de alguns casos, um paciente que estava em tratamento dentário e ele acabou fazendo um abscesso peridentário e fez uma macroaspiração, e aqui observa-se na base esquerda. Esse outro teve aspiração, um paciente que estava internado com uma alteração de uma doença neurológica, então acabou fazendo macroaspiração e uma pneumonia com disseminação bilateral. Esse outro paciente também fez uma aspiração após um procedimento dentário e fez um abscesso pulmonar, e aqui o germe já muda, né? Ele já passa a ter outros agentes etiológicos, e aqui um outro paciente também que teve uma aspiração de um conteúdo grande, né, após uma alteração de um quadro neurológico, e acaba desenvolvendo essas situações. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração, mais uma vez, exercitando o raciocínio clínico. A história é muito importante para que a gente possa entender que esse paciente teve uma aspiração volumosa e, a partir daí, desenvolvendo um quadro de uma pneumonia bacteriana. Essas aspirações, elas podem acontecer também com conteúdo químico. E aí os pacientes vão desenvolver uma pneumonia química, né? E isso não necessariamente apresenta um quadro de uma infecção bacteriana de início, mas de toda forma pode precipitar o surgimento de bactérias. Sinais e sintomas importantes no quadro clínico: tosse com secreção, dor torácica pleurítica na medida que a apresentação da doença possa ser periférica e ter um comprometimento da pleura, dispneia, febre e adinamia. Então, a presença desses fatores, é claro que não há necessidade que tenham todos, mas a tosse produtiva com a febre são dados muito importantes. Na ausência de tosse, na ausência de expectoração, na ausência de febre, muita atenção para o diagnóstico de pneumonia, já que na definição da pneumonia é uma agressão para um agente para um micro-organismo, e essa agressão ela vai produzir febre, ela vai produzir uma exudação e uma expectoração, e o paciente vai apresentar tosse. Exame físico é muito importante. O exame físico ele direciona muito a nossa avaliação e a nossa conduta. E lembre-se que eu não vou definir o agente etiológico para iniciar o tratamento. Então, o exame físico com frame tóraco-vocal aumentado, a presença da maciçez ou submaciçez e o murmúrio reduzido com a presença de crepitações ou estertores e o sopro tubário vai favorecer muito o nosso diagnóstico de uma síndrome de consolidação. E essa consolidação associada à história que eu acabei de falar, a história de tosse, com febre, com expectoração, na grande maioria das vezes,
eu vou estar muito seguro para o meu diagnóstico de pneumonia. A ausculta da voz, que muitas vezes é deixada de lado, pode trazer um dado importante. A broncofonia, que seria um timbre irreconhecido da voz, a orgofonia, que seria ela numa presença da auscultação metálica, e até a pterilóquia fônica, que seria o som mais nítido daquela voz, isso também pode ajudar a identificar uma síndrome de consolidação. E, é claro, isso é muito importante para que a gente possa dar um passo bastante decisivo para o diagnóstico da pneumonia. Eu trouxe, então, uma estratégia recomendada pela Organização Mundial de Saúde diante de um paciente que tem tosse. Se ele tem tosse há menos de 2 semanas ou há mais de 2 semanas, eu vou identificar se ele tem doença aguda de vias aéreas superiores ou inferiores por um método que ainda não foi substituído pela telemedicina, que seria a ausculta. Então, a ausculta precisa, a avaliação junto da ausculta do frêmito e dos outros sinais que eu acabei de mostrar para vocês, vão me dizer se essa tosse aguda ela vai ser de vias aéreas superiores, aí pode ser uma rinocinusite, ou vai ser de vias aéreas inferiores, aí pode ser uma pneumonia. É muito importante que façamos uma ausculta precisa nesses pacientes. Em seguida, lança a mão do raio-x de tórax, opacidades alveolares, consolidação com a presença do broncograma aéreo, e o exame em perfil é muito importante. Veja que essa é uma radiografia de tórax que até poderia passar desapercebida da sua opacidade na base direita, mas a opacidade a avaliação no perfil mostra uma opacidade nítida, né, retrocardíaca à direita, o que caracterizava no paciente que tinha tosse, com expectoração, com uma síndrome de consolidação, com o diagnóstico de pneumonia, e eu vou estar pronto para iniciar o tratamento, mesmo sem o agente etiológico desse paciente. Nos exames laboratoriais, eu vou ter leucocitose, vou ter a presença da proteína C reativa, que é muito inespecífica, ela não me diz se a infecção é viral ou bacteriana, mas a procalcitonina tem se mostrado bastante promissora na identificação das infecções por bactérias, inclusive até numa estratificação de alguma dessas bactérias. Então é um exame que eventualmente não está muito acessível, mas eu até acredito que devido à sua importância, ele certamente vai ter uma utilização um pouco maior. Então guarde o nome, procalcitonina, níveis baixos vão sugerir outros diagnósticos para aquele quadro agudo, que até pode ser uma infecção viral ou algumas alterações cardiopulmonares, e níveis elevados vão estar associados à mortalidade elevada, e aí pode ser um indicador importante para a nossa conduta em relação ao local de tratamento desse paciente. Então guarde aí procalcitonina como marcador laboratorial na definição do agente etiológico e do local de tratamento das pneumonias. Então, definindo o caso de pneumonia: história, tosse, expectoração, febre, falta de ar, exame físico, ausculta com estertores e a síndrome de consolidação, raio-x de tórax, um infiltrado novo ou a piora de um infiltrado existente, se aquele paciente já estava com alguma doença pulmonar estrutural, e o laboratório com a leucocitose, a proteína C e a procalcitoninas elevadas. Então, essas 4 informações, vocês devem exercitar essas 4 informações, porque elas são muito, muito importantes para o raciocínio clínico. Alguns fatores que possam nos direcionar para as possíveis etiologias. O alcoolismo vai sugerir a presença dos anaeróbios, da Klebsiella, que dá uma imagem no raio-x de tórax como a síndrome do lobo pesado, há um abaulamento da cisura, então isso sugere uma infecção por Klebsiella. O alcoolismo também vai sugerir a infecção pelo Mycobacterium tuberculose, muito atento para isso. O paciente com DPOC, ele vai ter mais infecções pelo hemófilos, pela moraxella e também por pseudomonas. As doenças estruturais, como a bronquiectasia, também vai ser uma fonte importante de infecção por pseudomonas e por micobactérias não tuberculosas. Paciente com demência, com AVE, com depressão, também vai ter uma
uma possibilidade maior de infecção por anaeróbios gram-negativos, e aqueles pacientes com abscesso pulmonar, lembrar da infecção por anaeróbios e também dos outros germes descritos aqui nessa tabela. Fatores relacionados à exposição também pode ser importante, ambiental, a presença de ar-condicionado central, presença de alguma alteração como vendaval ou furacão, surtos de legionela pode estar associados a enchentes, inundação, surtos de pneumonias em abrigos, pensar em clamídia, em tuberculose, exposição ou viagens para cavernas, lembrar do histoplasma, contato com animais, com pássaros, é muito comum em nosso meio hoje a criação de pássaros nos ambientes domiciliares, então a calopsita é uma grande fonte de clamídia, lembrar sempre disso na história dos pacientes, os surtos de influenza, então nas epidemias, e nós já experimentamos isso algumas vezes, lembrar então da pneumonia por influenza, da associação da influenza com as bactérias, o pneumococo, ou estafilococos, e profissionais em grandes centros urbanos, a tuberculose, os vírus e também a questão da mobilidade internacional, da globalização. Por isso é importante saber ir a fundo, aprofundar na história desses pacientes, isso vai ser importante para o nosso diagnóstico. Então, feito essa avaliação inicial da manifestação clínica, radiológica, bom, e agora, como que eu avalio a gravidade do nosso paciente? Existem algumas tabelas de classificação, eu trouxe para vocês o CURB-65, que no meu entender é prático, dá para usar, o C é de confusão mental, o U é da presença da ureia acima de 50, o R é de frequência respiratória, e o B seria da sigla do inglês, né, de blood pressure, que seria da pressão arterial abaixo de 90, ou seja, a hipotensão arterial nos indivíduos acima de 65 anos. Então, nessas 5 avaliações, nesses 5 itens, se o paciente estiver entre 0 e 1, eu vou tratá-lo no ambulatório, a mortalidade é muito baixa. Se ele estiver acima de 3, já tem uma mortalidade alta, eu preciso ter um foco grande. Então, um paciente idoso que está com confusão mental, que está hipotenso, esse indivíduo merece ser internado para cuidar dessa pneumonia, porque senão ele vai ser um daqueles que eu mostrei no início da apresentação, onde a letalidade é muito alta. E a demora no atendimento desses pacientes certamente é um desses fatores que faz a letalidade aumentar. Se o paciente tem 2 desses 5 itens, então se ele apresenta um ureia mais de 50 e está confuso, ele também merece uma internação hospitalar, não tanto quanto aquele que tem indicadores maiores, mas uma observação nesse paciente vai ser importante, já que ele tem uma possibilidade de 10% de morrer, e essa é uma doença onde um diagnóstico precoce e um tratamento iniciado de forma precisa certamente faz diferença na evolução desses pacientes. Então, a pneumonia bacteriana, pensando no tratamento, nos pacientes que não têm comorbidades, a amoxicilina com clavulanato ou os macrolídeos são os medicamentos de primeira opção. 7 dias a amoxicilina com clavulanato, 5 dias com a azitromicina ou, eventualmente, se usarmos a claritromicina, ela pode ser estendida para 7 dias. Se o paciente tiver alguma gravidade, eu vou fazer uma associação do beta-lactâmico ou macrolídeo. E, em última opção, as fluoroquinolonas. Elas têm sido usadas em demasia, principalmente no Brasil, mas a indicação do uso das fluoroquinolonas deve ser restrito, uma vez que a incidência de eventos adversos é grande e principalmente porque ela tem um efeito sobre o Mycobacterium tuberculosis e no nosso meio a tuberculose é uma doença endêmica e a utilização desses medicamentos pode mascarar um diagnóstico de tuberculose. Então a preferência são os beta-lactâmicos ou beta-lactâmicos mais o ácido clavulânico ou os macrolídeos. Com isso, nós vamos conseguir tratar a grande maioria dos nossos pacientes com pneumonia adquirida na comunidade. Se ele for necessário a internação, então uma cefalosporina de terceira geração associado ao macrolídeo seria uma boa opção. E se esses pacientes estiverem internados no CTI, uma atenção especial
as pseudomonas, e aqui nessa situação específica, as quinolonas podem ser uma medicação, já que esse paciente tem uma gravidade maior e há uma necessidade de ter uma melhor cobertura para todos os possíveis germes. Entender que para vacinação, então na medida da prevenção, nós temos que fazer a vacinação. Então, indivíduos acima de 50 anos, a vacinação anti-influenza é muito importante. O maior risco de complicações associadas à gripe são nos cardiopatas, pacientes com doenças metabólicas, disfunção renal, gestantes residentes em asilos e aqueles também, os profissionais de saúde. Então, a vacina de influenza previne as pneumonias virais. Os pacientes devem vacinar porque, além de prevenir as pneumonias virais, eu mostrei que há uma associação grande entre as pneumonias virais e as pneumonias bacterianas. Vacina antipneumocócica para aqueles indivíduos acima de 65 anos ou para aqueles entre 2 e 64 anos que têm alguma comorbidade, pacientes com DPOC, pacientes com asma moderada grave, pacientes cardiopatas, aqueles que estão em hemodiálise, pacientes com doenças neoplásicas, eles merecem uma vacinação antipneumocócica na intenção de prevenir a pneumonia bacteriana. O nível de evidência é bem. Então, tanto a vacina anti-influenza quanto a antipneumocócica apresentam um grande nível de evidência para as doenças, para sua proteção. Entretanto, como mostra esse trabalho desenvolvido por alunos da Faculdade de Medicina da União Evangélica, que foi o trabalho final de curso deles, eles demonstraram que no estudo onde foram avaliados 293 idosos, no Hospital Dia do Idoso e 5 unidades de longa permanência, 78 deles tinham relato de vacina anti-influenza. Então veja que é um grupo de risco muito elevado para pneumonia por vírus e para pneumonia bacteriana. E ainda assim, não havia um nível de vacinação desejável, que seria 90% a 95%. E olha só, para a vacinação antipneumocócica, apenas 15% desses indivíduos tinham a vacinação antipneumocócica. Então é muito importante que nós tenhamos a ideia do exercício do impacto da doença que ela causa em relação à saúde integral, que vocês tenham o exercício do diagnóstico, do raciocínio clínico, com a história, o exame físico, a avaliação radiológica e entender também os diagnósticos diferenciais dos quadros bacterianos em relação aos virais e até mesmo em relação às outras infecções, como as doenças fúngicas, a tuberculose, que é um importante diagnóstico diferencial em relação às pneumonias, e até mesmo as outras alterações pulmonares graves, que não cursam, por exemplo, com febre, mas cursam com alterações de insuficiência respiratória. Importante, então, que tenhamos esses fatores bem avaliados para que a gente possa ter uma melhor avaliação e ter um melhor cuidado aos pacientes com pneumonia. E eu gostaria de finalizar com essa notícia de 100 anos atrás, quando teve a invasão da gripe espanhola no Rio de Janeiro, e a grande maioria das pessoas morreram, né? Até como diz no jornal, era um crime do governo, porque não tinha médico, não tinha remédio. Hoje existe médico, mas não existe remédio para tratar a pneumonia viral. Por isso que é importante que tenhamos a percepção da prevenção e os cuidados no rápido reconhecimento desses pacientes para que possamos ter um melhor cuidado. Eu agradeço pela atenção de vocês e espero que esse material possa nortear todo o estudo em relação às pneumonias e vocês possam ter um entendimento melhor dessa que é uma importante causa de morte não só no Brasil, como no mundo todo.